Estás assentado sobre os querubins, que estás assentado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar e enche este lugar, enche este lugar, Senhor, e enche a minha vida. Que essa seja a nossa oração para esse dia. Que a minha casa, que a sua casa, que a minha vida, que a sua vida sejam sim cheias da presença de Jesus neste momento. Que Ele possa na minha vida e na sua vida ter um trono e reinar sobre cada um de nós, reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, reinar sobre os nossos desejos, sobre os nossos corações. Que Ele venha aí na tua casa e encha não apenas a tua sala, o espaço físico das suas paredes, mas que Ele encha o mais profundo do teu ser, do teu coração neste momento. Que o meu e o seu desejo seja apenas um: sermos cheios da presença de Jesus. Amém. Que seja assim para mim e para você. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, cante a Ele e encher este lugar. É o desejo dos nossos corações sermos inundados por tua glória, Senhor. Porque assim como diz o salmista,
mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais vale um dia, um instante na presença de Jesus do que uma vida inteira longe dele. E que o seu coração seja cheio de alegria nesse momento, de pertencer ao Senhor. Que o teu coração se encha de louvores a Ele, e você possa derramar na presença do Senhor todo o teu coração, juntamente comigo, em louvor neste momento. Vamos louvar a Ele. Esta é a hora de adorá-lo, hoje em todo o tempo. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás, para adorá-lo. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem adorar a Deus. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, tesouro maior terá. Vamos adorá-lo. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora de adorar ao Senhor. Então vem, como estás, e adore a Ele. Vem, te louvamos, Senhor, te adoramos, rendemos honra, rendemos glória ao único digno de louvor. Tu és digno de receber a nossa adoração. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono,
de glória, em uma nuvem de glória, anjos e querubins estão no teu trono, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono, yeah, yeah. Anjos e querubins estão no teu trono, em uma nuvem de glória, 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 e declaram: tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Declare aí na sua casa: tu és santo. Exalte a Ele, tu és santo, oh, tu és santo. Declare a santidade do Senhor, tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo. Tu és santo, Senhor. A nossa mente não consegue alcançar a dimensão da tua santidade. Tudo que nós podemos fazer é orar pedindo: Deus, faz-nos santos como o Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor. Faz-nos santos como tu, Pai. Tu és santo, tu és santo. Declaramos como igreja: tu és santo, oh, tu és santo. Olá, queridos, eu desejo a todos vocês um ótimo domingo, cheio da graça e cheio da paz do nosso Deus sobre o seu coração e sobre o seu lar.
Estamos aqui oferecendo esse culto ao nosso Senhor. Fizemos isso através das orações, com coração sincero. Fizemos isso através das maravilhosas canções que entoamos juntos. E faremos isso, prestaremos também culto a Deus agora, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você vê na sua tela os dados bancários da Igreja Plena Rio e você pode fazer eletronicamente a transferência do seu dízimo ou da sua oferta, bem como através desse QR Code que aparece na sua tela. Você pode posicionar a câmera do seu celular, ele te leva ao aplicativo do PicPay e você pode ali, através do seu cartão de crédito, fazer também a sua contribuição. Eu espero que Deus, que tem cuidado de você, eu tenho certeza disso, e que tem cuidado da igreja, continue derramando muitas bênçãos generosamente sobre o seu lar, sobre as suas finanças, e você continue tendo alegria em generosamente servir, sustentar e amar a igreja de Jesus. Faça esse momento de adoração agora em sua casa ou quando for mais viável para você e prepare o seu coração para o início da mensagem que começa agora, dando continuidade à nossa série A Utopia Possível. Que Deus fale muito ao seu coração nesse domingo. Queridos, no dia 18 de abril passado, quando nós estávamos aí com um mês, mais ou menos, de quarentena, eu assisti um programa, uma série de entrevistas que a CNN Brasil produziu com alguns pensadores, alguns educadores, alguns filósofos e historiadores, chamado O Mundo Pós-Pandemia. E nessa data o convidado foi o professor Leandro Carnal, um historiador muito conhecido no nosso país, autor muito celebrado. E num trecho da fala dele, ele disse algo que me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte: a crise nos rouba o futuro. E eu fiquei pensando um pouco nessa afirmação, tentando concordar ou discordar dela. E, de fato, quando você para pensar que uma grande dificuldade, quando nos visita, e tem o poder de alterar a previsibilidade do caminho que está diante de nós, essa grande dificuldade, esta grande crise, esta circunstância muito severa que atravessamos, produz em nós a incerteza de fato e nos impede de sonhar. Porque a gente olha e já não tem mais a certeza se aquilo que estava sendo esperado por nós, podemos continuar esperando, porque coisas mudaram, coisas em nós mudaram, coisas em pessoas que amamos mudaram, coisas no mundo mudaram. E aí então o professor Carnal disse: a crise nos rouba o futuro porque a gente já tem dificuldade de sonhar. E mesmo se você concorda com Milton Nascimento quando escreveu a canção Clube da Esquina 2, em que ele disse: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, mesmo concordando que homens são feitos de sonhos, nos sentimos em algumas estações críticas da vida impedidos de sonhar, como se a nossa alegria tivesse sido saqueada de nós, como se a nossa esperança tivesse sido tomada à força. Como vamos nos alegrar? Vamos esperar em quê? Por que motivos? Mas então nós olhamos para a carta da Bíblia, que é o objeto das nossas reflexões nesta série A Utopia Possível, a carta aos Filipenses. E não apenas olhamos para esta carta, mas também consideramos o contexto que a envolve, nos lembramos do seu autor, o apóstolo Paulo. E nos lembramos do momento de vida que Paulo passava quando escreve esta carta aos cristãos da cidade de Filipos. E não, Paulo não escreve de dentro do seu home office, enquanto experimenta ou espera o tempo do isolamento passar. Paulo escreve essa carta de dentro de uma masmorra romana, uma prisão insalubre. Paulo escreve essa carta sofrendo ataques físicos, mas também ataques psicológicos, porque ele não podia ter garantia alguma se no dia seguinte estaria vivo. Paulo escreve essa carta sabendo que do lado de fora, em muitas cidades onde ele havia passado e pregado o evangelho, falsos mestres haviam se estabelecido e estavam tentando desfazer o seu ensino, desacreditá-lo. E mesmo assim, Paulo escreve, como já vimos no último domingo, num evidente tom de alegria. Aliás, ele fala sobre alegria nessa carta. Mas não pensamos apenas em Paulo, pensamos no público,
nos homens e nas mulheres para quem essa carta se destinava. E nos lembramos também, então, que estas pessoas estavam atravessando um tempo crítico de suas vidas. Eram cidadãos filipenses, vivendo debaixo do domínio do Império Romano, mas diferente de uma cultura romana, pagã, politeísta, eles haviam encontrado com Jesus Cristo, eles entregaram o coração a Deus através de Jesus Cristo e então passaram a encontrar hostilidade em seu contexto cultural, em seu contexto social. Era difícil ser um seguidor de Jesus naquele tempo e contexto, e ainda assim, essas pessoas, segundo o próprio apóstolo Paulo fala na carta, expressavam genuína alegria de viver. Eles continuavam tendo uma inatingível certeza quanto ao seu futuro. Mas como? Se a dor pode nos roubar o futuro? Como? Se as crises podem nos roubar o futuro? Como? Se os graves problemas da vida podem fazer de nós homens que não se chamam mais sonhos porque estão impedidos de sonhar devido à dura realidade que enfrentam e atravessam? Qual é a razão para que essas pessoas, tanto Paulo quanto os cristãos da cidade de Filipos, mesmo atravessando tempos sombrios, pudessem experimentar alegria, paz e esperança, mesmo nos dias maus? Qual a razão disso? Será que eles viviam uma utopia? Será que eles viviam um escapismo? Uma necessidade extrema de fugir da realidade da vida e então se entregar a uma fantasia que os anestesiasse de tudo que os envolvia? Certamente não. E hoje nós vamos entender um pouco mais qual era a razão que os fazia ser assim e viver assim. Qual razão fez com que homens e mulheres tão reais quanto nós e tão comuns como nós somos comuns, o que motivou essa permanente paz, essa teimosa esperança e essa constante alegria? E para isso eu quero convidar você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, e ler comigo a partir do versículo 3 até o versículo 6 neste domingo. Diz assim então a Bíblia, palavras do apóstolo Paulo a essa igreja filipense: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a, se possível for, colocar a sua mão sobre o seu coração, pedindo que esse coração, sobre o qual você impõe as mãos agora, seja visitado pelo Espírito de Deus e possa ouvir a sublime voz de Deus, a consoladora voz de Deus, a orientadora voz de Deus, a poderosa voz de Deus, através da exposição do texto bíblico nesse domingo. Senhor amado, nós te louvamos mais uma vez. Nós te louvamos pela tua igreja reunida em muitos lugares diferentes, mas num mesmo coração e num mesmo propósito: prestar culto a ti, devotar a nossa vida, pensamentos, corações a ti, buscar a tua face e receber do Senhor instrução, sabedoria, conselho, direção, alimento para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, juntamente com os meus irmãos, as minhas irmãs, amigos e amigas que cultuam nesse momento comigo, ao Senhor, que aquilo que eu, na limitação da minha vida, sou incapaz de fazer e oferecer a tanta gente amada por ti, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, faça. Que seja um domingo de salvação, que seja um domingo de transformação de emoções, transformação de sentimentos, transformação de visões de vida,
que seja um domingo de edificação para as nossas vidas e possamos tê-lo nesse dia, neste domingo, como um marco de transição, não apenas do início de uma nova semana, mas do início de uma nova estação da nossa vida ao lado de Deus, por causa de Cristo, mediante o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é de chamar a nossa atenção a maneira como Paulo começa esse trecho que lemos, porque ele certamente tinha um profundo desejo de estar com essas pessoas. Essa igreja fora plantada pelo apóstolo Paulo 10 anos antes da escrita dessa carta. E eles sempre foram muito próximos da vida e do ministério do apóstolo Paulo, e Paulo sempre muito próximo deles. Paulo está feliz porque recebe um mensageiro enviado por essa igreja a despeito das suas dificuldades para saber das condições de saúde de Paulo, para levar suprimentos para Paulo. E então Paulo escreve essa carta por motivos de gratidão, mas com certeza ele queria estar pessoalmente dando essas notícias, mas ele começa dizendo: eu agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, e em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. O que chama a nossa atenção aqui? Paulo não podia estar com essas pessoas, ele estava preso. Essas pessoas não tinham condições de vê-lo pessoalmente, mas Paulo podia orar por elas. E segundo o texto que lemos, Paulo fazia isso constantemente. Paulo agradecia constantemente a Deus sempre que lembrava dessas pessoas e todas as vezes orava em favor delas com alegria. E nós temos aqui uma preciosa lição que a Bíblia nos empresta olhando para a vida do apóstolo Paulo. Esse homem, com toda certeza, tinha desafios pessoais e dificuldades grandes o suficiente para ocupar a sua agenda de oração com as suas próprias necessidades. Ele não estaria errado e certamente Paulo era alguém que orava clamando por misericórdia de Deus, orava clamando por discernimento vindo dos céus, orava clamando por livramento de todas aquelas acusações e da terrível prisão que ele passava, mas havia espaço na agenda de oração de Paulo para não olhar apenas para si e não lembrar apenas de suas próprias questões, mas olhar para outros homens e mulheres cristãos como ele, passando por necessidades maiores ou menores do que as dele, não importava, e colocá-los diante de Deus em oração. Olhe para o seu coração hoje. Eu tenho certeza que se você tem aproveitado esse tempo melhor, eu tenho certeza que se você tem tirado algum bom proveito dessa quarentena e dessa mudança tão drástica no mundo, mas também na nossa vida pessoal, é bem possível que você esteja orando mais do que antes. É bem possível que você esteja se aproximando mais de Deus do que antes. Talvez você esteja tendo mais contato com esse livro do que antes. Mas a minha pergunta a você é: existe espaço, existe amoroso espaço em seu coração para orações por outros que não você mesmo e os seus mais próximos? Será que você consegue lembrar-se de pessoas queridas que também passam pelos seus desafios e então nos seus instantes de oração você poder dizer: Senhor, eu não peço apenas por mim, eu não lembro apenas das minhas necessidades, eu não lembro apenas daquilo que aperta o meu coração nesse momento, eu não lembro apenas da saúde dos meus, eu não lembro apenas da minha própria economia, mas neste momento eu quero lembrar desta pessoa e daquela pessoa e colocá-la diante de Ti. Eu não posso estar com ela, eu não posso vê-la, eu não posso abraçá-la, mas eu posso envolvê-la em oração diante do Senhor. Será que nós praticamos isso, queridos? Paulo nos ensina muito aqui: preso, atingido, torturado, privado de muitas coisas, angustiado em suas próprias emoções, porque era tão ser humano quanto você e quanto eu, mas ele não ocupava-se apenas consigo mesmo. Havia amor por outras pessoas que o movia na direção da oração. E ele diz que ora com alegria, sempre com alegria, por causa da cooperação
daqueles crentes da cidade de Filipos com a causa do evangelho, desde o primeiro dia até aquele presente momento. Isso é algo maravilhoso, porque Paulo está lembrando da história dessa igreja 10 anos antes. Paulo lembra que uma mulher chamada Lígia, que ao se converter se torna uma grande colaboradora da igreja nascente naquela cidade, e Paulo se lembra dos homens e das mulheres que vão se convertendo a Cristo Jesus, se unindo àquela igreja e vão fazendo missão, e entendem então que o evangelho que mudou o coração deles, o evangelho que mudou a perspectiva de vida deles, não era uma mensagem monopolizável, não era uma mensagem que deveria ser privada deles apenas, particular deles, mas uma mensagem que deveria ser propagada. E esta igreja, a despeito de suas dificuldades, inclusive econômicas, era uma grande fomentadora da missão de Deus no mundo. Eles sustentavam missionários em muitas partes, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Então Paulo, na prisão, lembrava dessas pessoas e orava com alegria, porque eles sempre foram cooperadores da causa do evangelho. Essa é uma outra lição para você e para mim. O evangelho move o nosso coração dessa forma. O evangelho é essa notícia gloriosa, é essa mensagem urgente que mudou o seu coração, que revelou a glória e a beleza da obra de Jesus Cristo, obra de amor por você e por mim. O evangelho é essa mensagem urgente que pode mudar o rumo, o curso, não apenas de um indivíduo, de uma família, mas de cidades e culturas inteiras, quando homens e mulheres voltam-se para uma vida de frente para Deus, por causa de Jesus Cristo. E então você é alguém movido pelo desejo de ser um cooperador da causa do evangelho no mundo. Você fala do evangelho, você medita no evangelho, você conversa em casa. Essa pessoa que está do seu lado, cultuando com você nesse domingo, é alguém com quem você fala do evangelho, com quem você fala sobre Jesus Cristo, com quem você fala sobre uma vida no reino de Deus. Esse evangelho move o seu coração no desejo de vê-lo propagado. Você tem um anseio pulsante, assim como esses crentes da cidade de Filipos, de ver essa mensagem alcançando cada apartamento e cada casa, de cada condomínio e cada rua desse lugar que nos envolve, ou do lugar que te envolve. Paulo agradecia, porque nesta cidade, ainda que passando por tempos sombrios, havia uma comunidade de homens e mulheres tão reais e imperfeitos quanto eu e quanto você, mas tomados de verdadeira alegria e amor por causa do evangelho e para o evangelho. E em nome dessa alegria, eles eram cooperadores. E foi esse desejo de cooperar que os fez enviar um mensageiro para correr o risco de visitar um presidiário do Império Romano para saber dele, para prover recursos a ele. Mas Paulo segue no verso 6, e aqui está a grande ênfase que eu quero dar nesse domingo para essa nossa mensagem, porque assim diz o apóstolo Paulo, acompanhe na sua Bíblia comigo: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ouça isso com atenção. Esse é um versículo chave de tudo o que está sendo dito e tudo que será dito por Paulo nessa carta. Se você acompanhou a mensagem do último domingo, você se lembra que Paulo diz que estas pessoas podiam esperar sobre as suas vidas a graça e a paz de Deus. Elas viviam diante dessa graça, elas viviam sustentadas por essa paz. Agora Paulo está dizendo que orava com muita alegria por elas, porque elas sempre foram cooperadoras com a causa do evangelho no mundo. E esta paz, esta esperança, esta alegria não era condicionada às circunstâncias de suas vidas, mas algo além da própria história, algo além do próprio mundo, algo além da própria vida. E aqui Paulo diz o que é isso. Paulo está dizendo: eu estou convencido, eu estou persuadido. O que eu passo a dizer agora não é uma possibilidade hipotética. Eu não falo algo para de alguma forma suavizar
a dura dor que vocês passam e as mazelas de um momento delicado que vocês atravessam. Não, eu estou tomado de absoluta certeza. Que certeza é essa? Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar para tentar entender a razão pela qual esses homens e mulheres podiam ter alegria, paz e esperança, mesmo nos dias maus, é percebendo primeiro a origem, a fonte desta obra que Paulo diz que é boa na vida e no coração deles. Essa obra se origina em Deus. Ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, Paulo está falando do Deus Criador. Paulo está falando do Deus Santo. Paulo está falando do Deus soberano. Paulo está falando do Deus fiel e imutável, aquele que era, que é e será para sempre. Paulo está dizendo que esse Deus, de quem nos afastamos lá no Éden, como consequência da rebelião dos nossos primeiros pais e consequência do pecado que entrou no nosso mundo e nos distanciou de Deus, este Deus iniciou uma boa obra em nós. Nós não poderíamos dar início a essa boa obra, nós não poderíamos sequer olhar para Ele, nós não poderíamos sequer desejá-lo, ter interesse por Ele, algum tipo de anelo ou anseio pelo seu ser, e Ele sabia disso. E Ele veio em nossa direção, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos querer, Ele decidiu não nos deixar nesse lugar de abandono e distanciamento eterno de Sua presença, e Ele veio ao nosso encontro e Ele começou boa obra em nossas vidas. A razão da alegria, da paz e da esperança, a primeira razão destas coisas no coração desses homens e mulheres e também de Paulo, não eram as suas circunstâncias, mas o fato de quem havia iniciado boa obra na vida deles. Eles não eram o resultado, e essa igreja não era o resultado do agir de um homem, e Paulo foi muito importante lá. Essa igreja e o coração de homens e mulheres não era o resultado do trabalho, do ensino, do labor de um outro ser humano, mas eles eram o resultado do agir glorioso do próprio Deus, do Deus que não muda, do Deus que não mente, do Deus que sempre ama, do Deus que é eterno. Paulo segue dizendo que ele está convencido de que aquele que começou boa obra, essa obra que é definida por Paulo como boa, é a obra da salvação, é a troca do coração, é a mudança da indisposição de uma alma morta para Deus, para que nela se receba vida espiritual ao ponto de olharmos para Deus e termos por Ele desejo, e perceber que a nossa vida é puro vazio sem a presença dEle. Então Deus iniciou essa boa obra. Deus iniciou através de Cristo Jesus a transformação do seu coração e a transformação do meu coração. Pare para lembrar, se você é um discípulo de Jesus, no quanto o Evangelho se tornou sublime em algum momento da sua história com Deus. Pare para se lembrar o quanto existiu um tempo em sua vida em que Deus não fazia muito mais sentido para além do que um conceito. Mas de repente você se percebeu de olhos fechados e mãos erguidas, cantando e orando a um ser que você não consegue ver, mas assim como o oxigênio que você respira é tão real e tão essencial para você. Pare para lembrar da sua antiga apatia para realidades espirituais e hoje o fato de você ser um homem e uma mulher que dobra os joelhos e ora a Deus. E dobra os joelhos não como um ato de penitência, mas dobra os joelhos como um gesto de adoração reverente ao eterno Deus, que tem o poder de encher o pequeno espaço do seu quarto de oração, o pequeno espaço da sala da sua casa, o pequeno espaço de um auditório como esse, assim como Ele preenche todo o universo criado por Ele. Este Deus iniciou boa obra em você. Olhe para a vida cristã que você vive hoje. Ela não é perfeita. A minha também não é perfeita, mas olhe como ela é maravilhosa.
Perceba como os seus olhos podem ser tomados de emoção autêntica ao simples lembrar destas coisas. A simples visita à memória destes momentos em que Deus visitou seu coração e mudou o estado da sua alma. Ele começou boa obra em você. E aquele que começou boa obra em você vai completá-la. Outros trechos dizem, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, tem algo simples, porém poderoso para que você guarde nesse domingo em seu coração. Deus nunca começa algo que Ele não vai terminar. Você faz isso e eu também. Quantas vezes você se inscreveu numa academia? Quantas vezes você iniciou uma dieta? Quantas vezes você disse que aprenderia um novo idioma? Quantos planos você fez que não seguiram adiante? Nós somos mestres em não dar continuidade às nossas obras. Deus não. Deus completa tudo o que Ele começa. E sabe o que eu tenho para te dizer, e sabe o que a Bíblia está nos dizendo hoje? Que a vida cristã que você tem hoje e que eu tenho, não foi uma obra começada por nós. Não foi construída por nós, mas é uma obra do próprio Deus. Ele iniciou essa boa obra em nós e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse, queridos? É o dia em que nos depararemos com o Senhor por toda a eternidade. Viveremos com Ele, habitaremos com Ele, reinaremos com Ele e até esse dia chegar. Até que os nossos olhos contemplem novo céu e nova terra. E as antigas coisas e a antiga ordem natural simplesmente já não exista mais. E nós não nos deparemos mais com dor, com lamúria, com tristeza, com lágrimas, com a morte, com a corrupção, com a degradação ecológica, mas estejamos nesse reino de Deus estabelecido em Cristo Jesus a cada um de nós. Até esse dia, Deus continuará produzindo a sua obra, realizando a sua obra no seu coração e no meu coração. Essa era a razão pela qual os filipenses, mesmo passando momentos de aflição, podiam ter esperança. O futuro não foi roubado deles, porque eles discerniam um futuro para além da história, eles miravam a eternidade. Eles podiam ter paz, porque a paz para eles não era mais algo circunstancial, mas ultra circunstancial, vinha do alto, vinha de Deus, tinha em Deus a sua fonte, e eles podiam ter alegria, a alegria de uma vida ao lado de Jesus. Eles podiam celebrar essa vida e essa alegria. Concluindo, queridos, talvez a nossa dificuldade, e esteja na nossa dificuldade em captar e encarnar essa verdade central da vida cristã, o que explique muito da aflição que a gente passa na alma. Talvez a nossa dificuldade de entender a singularidade e a glória e o milagre que é uma vida cristã, iniciada por Deus e levada a termo pelo próprio Deus. A razão de muitos dos nossos mal presságios, da nossa infelicidade, das nossas preocupações. Veja, seu coração pode ter paz, porque o Deus com quem você se encontrou através de Jesus iniciou boa obra em você e Ele não te deixará. E Ele não deixará de mover sobre a sua vida e de usar as circunstâncias positivas e negativas da sua vida para forjar a obra dele em você. Então você descansa, não nas circunstâncias, mas em Deus. Eu espero que você encontre em seu coração, nessa palavra, inspiração para renovar essa esperança, para renovar essa paz, para renovar essa alegria. Então eu quero falar com você que sabe que o Evangelho faz real sentido na sua vida. Você sabe que Deus encontrou você. Você sabe que, talvez assim como Paulo, o homem que escreve essa carta, o cristianismo é um evidente milagre para você, porque assim como Paulo era um cristão impensável, porque antes era um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos, Paulo podia de fato dizer, olha, Deus começou uma boa obra e Ele vai completá-la, porque eu jamais seria cristão por mim mesmo, eu jamais teria condições de fazer essa própria obra. E talvez você olhe para a sua vida e diga, olha, eu nunca imaginei em tempo algum da minha vida
a possibilidade de ter uma caminhada como um discípulo de Jesus. Eu nunca concebi a ideia de que a igreja seria um ambiente físico que fizesse sentido para mim. Eu nunca concebi a ideia de que um dia eu sentiria saudade de estar sentado em cadeiras como estas, lado a lado de pessoas, aprendendo a amá-las, aprendendo a conhecê-las e cantando para Deus ao lado delas e ouvindo acerca da Bíblia junto com elas. Eu nunca imaginei nessa vida, mas hoje o meu coração vibra de alegria por causa dessa vida. Hoje o meu coração anseia saudosamente o retorno dos encontros presenciais. Hoje, a cada domingo que eu tenho a oportunidade de cultuar a Cristo assim, dentro da minha casa, é uma renovação tão bendita para os meus sentimentos, para as minhas impressões, para os meus olhares da vida. Você olha e diz: isso é um milagre. Eu não construí isso, eu não conseguiria conceber esse cenário. Deus fez isso em mim, Deus me transformou. Então, querido, se o Evangelho é essa realidade para você, eu queria simplesmente lembrar ao seu coração que o Deus poderoso e maravilhoso que começou essa obra, de uma vida que hoje você tanto celebra ao lado de Deus por causa de Cristo, esse Deus continua com as mãos sobre você, realizando a obra dele em você. Nas circunstâncias que você visivelmente percebe que é Deus agindo e se movendo, pelas quais você inclusive agradece, mas também nas circunstâncias que você atravessa clamando por misericórdia de Deus e sem conseguir entender o motivo daquele vale sombrio de aflição na sua alma e na sua caminhada. Deus, que é soberano, está usando todas essas coisas para realizar a obra santa dele na sua vida, até o dia de Cristo. Você não é obra inacabada. Por causa disso, o seu coração pode ter esperança. Por causa disso, você pode dizer: meus sonhos não são roubados. Meus planos podem mudar. Projetos podem ser desfeitos. Cenários podem ser alterados. Mas o sonho que Deus instaurou no meu coração, o sonho de uma vida que a cada novo dia se parece mais com Jesus, e o desejo que faz o meu coração fazer eco com as vozes dos santos homens de Deus que viveram no passado, como o livro de Apocalipse diz, e então meu coração clame: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O desejo de ver este reino de Deus sendo estabelecido em sua completa manifestação no mundo em que eu vivo. Esse desejo e esse sonho, ele não pode ser tomado de mim, porque ele não foi construído por mim, ele é obra de Deus, ele está sendo realizado por Deus. E eu digo para você que me ouviu até esse momento, talvez em alguns momentos dessa mensagem, nem tudo tenha feito sentido para você, mas até esse ponto você ouve e pensa em seu coração: eu queria que tudo isso fosse uma grande verdade para mim. Eu queria ser alguém capaz de ter paz, mesmo quando as circunstâncias não são pacíficas. Eu queria ser alguém capaz de ser alegre, mesmo quando eu não tenho razões alegres. Eu queria ser alguém capaz de ter uma esperança que alimenta os meus sonhos e que me faz olhar para o futuro, não com medo e agonia, mas com uma bendita segurança, porque este futuro está não nas minhas mãos, mas nas mãos do Deus que me ama, que me defende, que me guarda na sombra de suas asas. Mas talvez você diga, diferente dos demais que ouvem essa mensagem: eu ainda não tive essa experiência. O meu coração ainda não experimentou esse passo. Eu rendo o meu ser, eu rendo o meu coração, eu rendo o governo da minha vida nas mãos deste Cristo que morreu por mim. Faça isso hoje. Renda o seu coração hoje. Esse calor que você sente no peito enquanto ouve essas palavras, ele não é um simples resultado da sua emoção, mas um agir do Espírito de Deus condicionando e habilitando o seu coração para que você creia e essa fé preencha o seu ser e te faça almejar por essa vida que pode sim ser incrivelmente real, mas poderosamente gloriosa por causa de Jesus, na presença de Deus. Vamos orar nesse momento por isso. Vamos orar para que o nosso Deus, o soberano que iniciou boa obra em nós e continua realizando essa obra e não deixará de realizar essa obra até que sejamos obra completa, que este Deus nos confira no coração alegria,
A alegria que nos faz, assim como a igreja filipense, nos envolvermos com a causa do evangelho no mundo. Esse Deus nos conceda paz real, que empresta ao nosso espírito verdadeiro descanso, e este Deus nos dê alegria, alegria indizível, alegria que não é resultado de um escapismo, mas alegria que é resultado de um encontro de vida com a vida do nosso Cristo. Vamos orar nesse momento juntos. Senhor, nós te bendizemos outra vez pela sua palavra, nós te bendizemos pelo Evangelho, e nós te bendizemos pela obra que o Evangelho produz na nossa vida e no nosso coração. A vida cristã, Senhor, não é uma possibilidade humana, não é uma construção das nossas mãos ou da nossa criatividade. A vida cristã é uma obra do Senhor. A vida cristã é possibilitada pela mudança que o Senhor gera em nosso coração, por causa da pregação do Evangelho, o Evangelho que cremos. Deus amado, nós nos voltamos para Ti nesse momento e nós curvamos o nosso coração em adoração ao Senhor. Tu és o grande Deus, Tu és o poderoso, Tu és o Deus que tem realizado obra santa em nossas vidas e nós Te louvamos por essa obra. Nós pedimos ao Senhor que o nosso coração se apegue a isso e que não nos esqueçamos um dia sequer de que as nossas vidas não estão soltas à sorte dos ventos, Deus, ou as nossas próprias decisões, mas as nossas vidas estão seguras, guardadas em Teu amor, guardadas nas mãos do Senhor que continua operando em nós e através de nós. E que isso, Senhor, nos confira paz para o coração, alegria para os dias que temos pela frente e esperança renovada, porque o nosso futuro, a partir do encontro com Cristo, ele não depende mais em última instância dos rumos da economia, dos rumos da política, do quão seguro é o entorno onde vivemos ou de quão caótico é o nosso contexto urbano. A nossa segurança e o nosso futuro dependem do Senhor, um Deus de amor, um Deus que é soberano, um Deus que nos tem guardado em suas mãos. Eu oro nesse momento por este homem, por esta mulher, que ouvindo essa mensagem, sente o seu coração ser tomado pelo desejo de viver esta mesma alegria, esperança e paz. Até ontem, uma utopia para o seu entendimento. Até ontem, um cenário irrealizável, porque a vida está um verdadeiro tumulto, são muitas perdas acumuladas, são muitos medos desenvolvidos, são muitas crises estartadas nesse tempo, mas que Deus amado, por causa da obra do Senhor e por causa da singularidade da mensagem do Evangelho, hoje, esse homem, essa mulher, com corações rendidos ao Senhor, perceba quão real possível é essa vida no Senhor, para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você. Que esse seja, como eu disse no início dessa mensagem, o marco não apenas de uma nova semana, mas de uma nova estação de paz, alegria e esperança na sua vida, por causa de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo.